Então, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, essa casa que nos traz tanta paz, tanta fonte de reequilíbrio, de cura, de esclarecimento, né? Então, primeiramente, eu peço desculpas porque hoje estou um pouquinho rouca, estava pior, mas está melhorando. Pedi socorro do microfone, mas espero que a palavra chegue a todos de uma forma clara. E o tema para a nossa reflexão da noite é muito interessante, porque é sobre a paisagem do sofrimento humano. E quando eu vi o tema que havia sido proposto, né, eu pensei há quanto tempo as dores nos têm atravessado durante os séculos, né? Porque se a gente for fazer uma viagem ao passado, a gente encontra na história da humanidade muita dor. A gente passeia pelo episódio das Cruzadas, por exemplo, da Inquisição, que foi tão cruel, da Noite de São Bartolomeu na França, né, que matou tantos protestantes por fanatismo religioso, várias chacinas. A gente vê pestes terríveis, né, que antigamente a gente vê que não tinha cura, que assolaram mesmo a humanidade, que a ciência vai evoluindo, vai encontrando remédios, né? A gente viveu há pouquíssimo tempo a histórica pandemia do Covid, né? Ainda vivemos, mas hoje de uma maneira mais controlada, né, e mais conhecida, mas a gente testemunhou isso há pouquíssimo tempo. A gente vê, então, muitos sofrimentos na esfera coletiva da humanidade. Logo, muitos sofrimentos na história de cada um de nós. Então, partindo do pressuposto que nós somos espíritos imortais, que tivemos um começo, fomos criados pelo Criador, né? E não teremos um fim. Então a gente percebe e reflete sobre as inúmeras existências que a gente já teve. E nessas existências, os inúmeros sofrimentos que já nos atravessaram, que a gente carrega conosco. Só que é muito importante ressaltar que a gente vive na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Muitos de nós, há muitas vidas na Terra já. Sendo um planeta de provas e expiações, o que é provas e expiações, essa nossa categoria planetária? A gente vive num planeta expiando, então a gente reencarna na Terra para expiar. O que é a expiação? Para reparar erros de outras vidas causados por nós, ao nosso próximo e a nós mesmos. E um mundo de provas, o que é isso? Nem todo sofrimento que a gente passa na vida é uma consequência de vidas passadas. A gente tem isso muito bem descrito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A causa anterior das aflições, as causas atuais das aflições. Nem todo sofrimento que a gente vive na vida atual é consequência de uma vida anterior. Então, nem tudo é expiação, olha que interessante. Então, a gente tem duas opções de sofrimento. Uma, além, né, das outras existências, das consequências de outras existências, a gente tem mais duas. Uma, consequência da nossa própria vida, da atual, em que a gente plantou nessa vida o sofrimento, e aí a gente colhe o sofrimento. E tem uma outra opção também muito interessante, que é o caso de alguns espíritos muito evoluídos que reencarnam na Terra em missão e mesmo assim apresentam muitas doenças. O exemplo do Chico Xavier é um bom exemplo, que era um espírito muito à frente do nosso tempo, moralmente falando, e que vivia doente, né, na velhice principalmente, com muito problema de coração, nos olhinhos de catarata, né, já teve problemas renais. O Divaldo Franco,
que veio com um dever muito interessante na última encarnação dele, né? De tanta caridade, de tanta obra, e que no final da vida também ficou muito doente. Não tem como a gente afirmar que todos os sofrimentos, por exemplo, desses dois homens, desses dois espíritos, foram de outra vida. Porque alguns são provas. O que significa a prova? Olha, eu não errei em outra vida nesse âmbito, mas eu quero ser provado nisso, para eu depurar o meu espírito mais rápido. Então me prova nisso aqui para ver a quantidade de força que eu tenho nessa categoria. Às vezes, na outra vida, eu não roubei ninguém, mas eu peço a prova de, na vida atual, ser roubado para que eu trabalhe a mim nessa área em específico. São as provas que a gente tem, diferente das expiações, né? E já que a gente, então, reencarnou, e provavelmente não é a primeira vez, num planeta de provas e expiações, na Terra, gente, não adianta esperar que a gente viva como espíritos de mundos celestes. Porque o que a gente quer às vezes? Nossa, que vida difícil na Terra, não quero reencarnar aqui. Eu tenho uma amiga, lembrei agora, que ela é muito figura. E ela fala assim, nunca mais eu reencarno mulher. Eu, que isso? Ela tem uma espírita que eu admiro muito, lá do Allan Kardec, a gente trabalha junto lá. Nunca mais eu reencarno como mulher. Eu chamo ela de tia, né? Eu falo, tia, mas por quê? Nunca mais. Eu adoro ser mulher, né? Eu falo pra ela que eu gosto mesmo. Aí ela fala, que é só se for na sua geração, minha filha, porque na minha, ela já é uma senhora, né? Era muito sofrido. E a gente não podia sair sozinha na rua, só acompanhada pelos pais. Aí começa a falar. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente vem na Terra e a gente fala, né? Eu nunca mais venho mulher, eu nunca mais venho homem, nunca mais venho pobre, nunca mais venho tão rico, nunca mais venho... Ela também fala, eu nunca mais venho casada com meu marido. Nunca mais, Lívia, já paguei tudo que eu tinha para pagar reencarnando com ele. Aí eu falo assim, tia do céu, aí que vai precisar vir, olha o pavor, resolveu nada, né? Fico brincando com ela. Mas então, a gente reencarna no mundo de provas e expiações querendo viver no mundo de espíritos celestes. Que existe essa categoria de mundo celeste, né? De mundo perfeito. Existem várias categorias de mundo. Mas estamos no provas e expiações, que é só a segunda escala. O primeiro é o primitivo, o segundo é provas e expiações, o terceiro é regeneração. O terceiro que a gente está caminhando para ele é o meio do caminho. A gente não está nem no meio do caminho ainda da nossa caminhada evolutiva. Então, gente, nós precisamos, para a gente falar da paisagem do sofrimento humano, ter essa consciência primeiro. Que a gente não vive em mundo celeste. Sabe por que a gente não vive em mundo celeste? É maldade de Deus? Injustiça? Não. É porque nós não somos espíritos celestes. Nós todos aqui somos da escala de espíritos que já falharam muito. Muito. Cuidado com esse pensamento de eu nunca fui criminoso. O meu caráter é indiscutível. Cuidado. Porque, num geral, quando a gente vai escafunchar ali, a gente encontra um passado de muito mais erro do que acerto. Porque senão a gente não estaria no mundo de provas e expiações. A gente estaria, provavelmente, já em mundos mais elevados. E aí sim, com menos sofrimento. Então, gente, o Espiritismo deixa muito claro para nós que nós vivemos de acordo com a lei de ação e reação, de causa e efeito. Teve até uma vez, né, que perguntaram para o Chico, eu achei tão interessante a resposta dele, Chico, macumba pega? Trabalho dá certo? Magia negra? E aí o Chico responde, meu filho, joga uma bola na parede. O que acontece? Ela volta pra gente. Ah, sim, mas e se tiver um buraco na parede? Ah, a bola entra. Quando tem um buraco em nós, a energia que nos jogam
compatível com o buraco que nós temos, ela vai entrar. Agora, volta para quem deseja o mal, porque não acha espaço em quem foi direcionado, né? Então, o que a gente tem que entender é que o nosso mundo é um mundo de causa e efeito. Ele é regido pela lei de ação e de reação. Então, nada o que a gente vive, absolutamente nada, é injusto. Nada. Nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. Quando não é, repetindo, na esfera da colheita, a gente está sendo provado. E o provado é porque a gente pediu, né? Existe um caso muito interessante. Eu gosto muito da Maíse Braga. Não sei se vocês já assistiram alguma palestra dela. Ela deu uma palestra até online no Centro Espírita Augusto Silva, uns tempos atrás. Eu gosto muito de acompanhá-la. E ela contou um caso que me chamou tanta atenção. Ela falou que na década de 1960, na verdade esse remédio ele foi lançado em 54, que é o remédio talidamida, a substância da talidamida. Ela foi lançada em 1954, mas o que era esse remédio? Era um remédio para tirar enjoo de grávidas, né? E aí ficou muito popular na década de 60, a talidamida, e muitas mulheres começaram a tomar para cessar o enjoo delas na gestação. E aí foi um episódio muito interessante, porque o que aconteceu com as crianças das quais as mulheres tomaram talidamida na gravidez? Alguém conhece esse caso? Elas nasceram sem os braços. Porque o remédio, ele tinha um efeito colateral não estudado, né, na época, que era que essa deficiência para o bebê, de nascer sem os braços. E aí a Maíse Braga contou isso, e ela falou que numa reunião mediúnica, eles fizeram uma reunião e foi esclarecido para os médiuns que ali participavam que a maioria daquelas crianças, ou seja, daqueles espíritos, que não existem crianças, né? Somos espíritos imortais, que nasceram sem os bracinhos devido à talidamida, eram nazistas da Segunda Guerra que abriam os fornos para colocar as pessoas lá, né, para queimarem, enfim. E aí eles estavam, então, resgatando com o nascimento na década de 60, aqueles nazistas, o mal que eles fizeram abrindo fornos, né, na época do nazismo. Então, percebam, castigo de Deus? Não. Consequência. Reação. Efeito. Mas espera aí. E as mães que tomaram o talidamida, os pais, as famílias que receberam essas crianças, o que elas têm a ver com isso? Bom, com certeza participaram de alguma forma da caída desses espíritos que abriram os fornos. Ou então os amam muito e vêm em missão, né? Temos essas opções aí para orientá-los, para ajudá-los, mas nada na orquestra divina, nenhum instrumento é desafinado. A gente é que toca errado, porque os instrumentos de Deus não desafinam, né? Certa vez, o Chico, ele perguntou para o Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? E o Emmanuel respondeu, qualquer um de nós que é descoberto. Olha que interessante a resposta de Emmanuel. Nenhum de nós escapa a um passado criminoso, gente. Não sei em qual esfera do erro, porque geralmente nós espíritos temos falhado em pontos muito parecidos vida após vida, né? Geralmente uma pessoa que tem o pezinho ali no roubo, no furto, no passar a perna no outro, geralmente não é a primeira encarnação que ele está lutando com isso. Vem de outras.
E vida após vida, ele está caindo nesse ponto. É o problema central daquela criatura. Poder. Quando é o poder que testa a criatura, ela fica com um pouco de poder, ela fica arrogante. Pode saber, não é a primeira existência. Adultério. Nossa, mas eu já recebi muitos pacientes assim no consultório. Não consigo ficar sem trair. Isso é muito comum, o adultério. Vocês acham que é um erro dessa vida? Uma tendência dessa vida? Não é. São espíritos que vêm caindo nesse erro há muitas vidas. Então, qualquer um de nós que é descoberto é um criminoso. Porque nós todos temos um passado no erro. Não sei em qual área, mas temos. Alguns é da inteligência, né? É tão interessante o número de autistas que a gente tem diagnosticado. A gente não, que eu não gosto de diagnóstico. Mas a gente vê muitos psiquiatras que trabalham com diagnóstico, né? Diagnosticando autismo, neuros, né? E a gente vê realmente, tem gente que me pergunta, Lívia, você acha que sempre teve esse número de autista? Ou, na sua visão, agora está sendo diagnosticado? Na minha humilde opinião e visão, pelo que eu estudo, aumentou-se o número de autista. Aumentou-se. É como a depressão, a gente sempre teve a depressão, antes ela era tratada como melancolia. Mas vocês acham que é o mesmo número de pessoas que tinham melancolia antes, tem depressão hoje? Não, hoje está muito maior. Por que será, fazendo um estudo espírita sobre a nossa história da humanidade, que neste momento de transição planetária, em que estamos passando de um mundo de provas e expiações para o de regeneração, a gente tem um aumento tão significativo de transtornos mentais? E olha que interessante, só uma curiosidade, vocês sabem a diferença de transtorno para doença? Isso é interessante também a gente salientar, que tem tudo a ver. O transtorno não é doença. Para ser doença, a gente tem que ter um marcador biológico. A gente tem marcadores biológicos que levam até a doença, né? Então, a diabetes é uma doença. Eu tenho marcadores biológicos que me fazem diagnosticar a diabetes. Câncer, doença. Tenho marcadores biológicos que me fazem diagnosticar o câncer. E a depressão? Eu não tenho marcadores biológicos para demarcá-la. Ela é transtorno. Ansiedade? Não tem. Autismo? Não tem marcador biológico. Transtorno, escala de transtorno mental. E aí, quando a gente pega um aumento de transtorno para além do que é doença hoje, a gente pensa na nossa essência espiritual. Ué, transtorno não tem marcador biológico. O que marca o transtorno, então? Uma pergunta para nós espíritas ou nós simpatizantes do espiritismo. Se eu não tenho marcador biológico para transtorno, e o transtorno tem aumentado tanto, os transtornos mentais, por exemplo, o que marca um transtorno? A alma, o espírito, o perispírito. O que é perispírito? Isso é muito interessante, né? O Rodrigo, esses dias, falou que ilustrou muito bem o que era o perispírito. Eu estava aqui na palestra dele, achei muito legal o jeito que ele falou, né? Que o perispírito, ele é um corpo semimaterial, ele não é tão materializado como o corpo físico e não é tão sutil como o espírito. E ele fica entre esses dois. E o perispírito, quando o médium fala, eu estou vendo o espírito, ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito. Ele está vendo uma forma que o espírito adquiriu para se expressar, para se manifestar. Os nossos perispíritos, que todos nós temos, inclusive os espíritos desencarnados que aqui estão, ele está marcado. E ele está marcado por ações nossas do passado que determinam a nossa caminhada, as nossas provas e expiações, né? Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Mas estamos encarnados para aprendermos a educar esse livre-arbítrio, porque o usamos muito mal. E a forma de educarmos esse livre-arbítrio são as provas e as expiações que temos, né? Então, assim, a gente vê nessa virada de mundos, de provas e expiações para a regeneração, muitos transtornos. Então, o que a gente precisa cuidar? É só do corpo? Porque a gente vê muita doença também, né?
com marcadores biológicos, a nível biológico, físico. E o que não é a nível físico? É nível da alma. O que eu tenho que educar? Eu tenho que educar o espírito. Eu tenho que tratar o espírito. Senão, nada feito. Então, gente, no nosso perispírito ficam plasmadas todas as nossas ações, sentimentos e pensamentos. Não há como escapar de nossas próprias criações. Eu falava disso com uma amiga ontem. Não tem como escapar das nossas próprias criações. Se nós temos alguma dúvida que o que a gente está vivendo no nosso momento planetário na Terra, de guerras terríveis. Esses dias eu vi uma médica, gente, que está em Gaza. Eu chorei, porque ela chorou no vídeo. Ela chorou. Ela falou, nós estamos precisando de ajuda. Tem crianças ficando sem famílias. Como que você assiste um testemunho desse e não se emociona? Tem crianças ficando sem pais. Eu sou mãe. O que seria da minha criança se a gente tivesse uma guerra hoje e eu fosse exterminada? É um desamparo, é um sofrimento, é fome, né? Então, assim, isso é muito sério, porque às vezes a gente tem dúvida que a gente criou isso tudo. Nossa, eu estou no lugar errado, não é possível. Olha que horror. Não estou não, eu estou no lugar certíssimo. Só que eu estou no lugar, se eu tenho algum tipo de esclarecimento a mais, se eu vejo um vídeo desse de uma médica chorando, que está em Gaza, atendendo essas crianças, ou no Médicos Sem Fronteiras, se eu vejo um testemunho e eu não tenho empatia para fazer o que está ao meu alcance aqui, se eu não posso ir para Gaza, né? Gente, não é porque eu não criei, não, que a guerra não está aqui em Lavras. Eu estou aqui em Lavras porque os espíritos que eu tenho dívida estão aqui. E eles são uma extensão dos que estão em Gaza. Porque eu posso matar, eu posso machucar, eu posso ferir sem uma arma. Com sentimento, com palavra, com desejo. Porque o Emmanuel fala que a vontade é o departamento-chefe da mente. Através da minha vontade, eu acabo com uma vida. Através da mágoa, eu acabo com a minha vida, porque eu me enveneno. Então, são coisas muito sérias que a gente precisa pensar. E outra coisa, como diz Haroldo Dutra, estudioso espírita e palestrante, dá trabalho prejudicar o perispírito, gente. Ó, a gente rala para prejudicar o perispírito, porque a gente vai ser criado simples e ignorantes, com o perispírito bonitinho. Aí a gente vai judiando do nosso perispírito. Judiando. A gente precisa cuidar melhor de nós. A gente precisa olhar para o espírito. A gente precisa olhar para a imortalidade, porque a paisagem do sofrimento humano é basicamente a gente olha para o corpo. E aí vem o sofrimento. Se a gente estivesse olhando com profundidade para o espírito, a gente não sofria tanto. Eu queria, então, lembrar de um caso, gente, que está no livro espírita Nosso Lar. É a psicografia do Chico. O primeiro livro que o espírito André Luiz ditou para o Chico Xavier foi o Nosso Lar, né? E é muito interessante porque o André Luiz, ele era um médico na encarnação dele, na última encarnação, pelo menos que nós temos conhecimento, né? Ele era um médico, filho de um proprietário rural, com muitas posses, e de uma dona de casa, muito devotada, muito dedicada, muito boa, um anjo de mulher. Esse proprietário rural formou o André Luiz médico, ficou muito orgulhoso do filho, né, e tudo. E esse para o filho desencarnar, inclusive, né, muito cedo. E o filho, que é o André Luiz, desencarnou através do suicídio indireto. Que ele mesmo, a gente é consequência das nossas próprias criações, e André Luiz bebia muito, fumava muito, se alimentava mal. Ele se suicidou indiretamente porque ele não cuidou do corpo físico que ele tinha, né? E aí, o pai do André Luiz, proprietário rural, o Laerte, ele tinha 2 amantes. E era casado com a esposa dele, que tinha uma conduta impecável.
impecável, a esposa de Laerte. Pois bem, André Luiz desencarnou, Laerte desencarnou, a esposa de Laerte desencarnou e as duas amantes desencarnaram. Quando André Luiz desencarnou, ele ficou 8 anos no umbral, para ele se reabilitar dos atos dele do suicídio indireto, né? Umbral é consciência. É consciência. A consciência dele o colocou ali para se reabilitar. É sintonia. Depois desses 8 anos, André Luiz foi recebido na colônia Nosso Lar, ajudado pelos orientadores e mentores espirituais. E quem que vai receber André Luiz depois que ele já está equilibrado, pelo menos, daqueles 8 anos no umbral, né? A mãe de André Luiz. Esse espírito que de tão devotado na matéria e na terra, ela estava numa esfera mais elevada do que Nosso Lar. Ela não estava nem em Nosso Lar, mas ela foi lá receber o filho amado dela, né? E ele, num diálogo com a mãe dele, num determinado momento, ele fala assim: minha mãe, me fale uma coisa, e o meu pai? Cadê o meu pai, mãe? Me dê notícias do meu pai. E aí a mãe conversa com ele, que o pai ainda estava numa esfera inferior em muito sofrimento, o Laerte. E, gente, uma coisa me chama muita atenção quando eu peguei para ler o Nosso Lar, uma coisa me chamou muita atenção, que foi o jeito que ela explicou para André Luiz sobre o pai. Ela falou: mas meu filho, fique tranquilo, porque nós estamos preparando uma nova encarnação na Terra, na qual seu pai volta, depois eu. Novamente eu vou ser casada com ele. E nós vamos receber as nossas 2 irmãs como nossas filhas. André Luiz empalideceu. E ele pensou: nossas 2 irmãs? Bom, quem sou eu, né? Já que a minha mãe, que está numa esfera superior, está falando que são irmãs, eu não vou discutir, né? Mas quem eram as 2 irmãs? As amantes. E aquele anjo falou para o filho: eu vou voltar com seu pai e nós vamos receber como as nossas 2 filhas que teremos, as nossas 2 irmãs, que também estão lá com ele, no umbral. Gente, tem que ser um espírito muito elevado para dar conta de enxergar a irmã na que foi amante, corrompeu o lar. E aí, a gente vai percebendo, né, gente, a perfeição da orquestra divina. Como que a gente faz para reparar os erros do passado através dos nossos reencontros? Será que para o pai de André Luiz, o Laerte, numa nova encarnação, foi fácil, ou está sendo fácil, não sei qual época que ele reencarnou, lidar com as 2 filhas que foram amantes? Imaginem esses 2 espíritos na adolescência, que ajudaram a corromper o lar do pai, do Laerte, em outras vidas. Esse pai vai passar um aperto para conduzir esses espíritos que ele, com certeza, também corrompeu. Ele vai ter que conduzir 2 meninas a uma educação da sexualidade, da sensualidade, ao respeito próprio, à autoestima equilibrada, ao culto ao espírito, para que ele não falhe novamente. Mas como Deus é misericórdia, é amor, quem que ele mandou para auxiliar o Laerte novamente? A esposa, a mãe de André Luiz, que como espírito purificado que está se tornando, aceita a missão. E mais que isso, eu acho que ela enxergou até, eu fiquei com a sensação quando eu li o livro, como dever. Pelo amor que ela sentia pelas irmãs e pelo marido, né? As irmãs amantes, porque ela enxergava eles como espíritos. Com certeza tinha muito amor ali para ser doado, né? Então a gente não pode falar que Deus não usa de misericórdia para que a gente resgate o nosso passado criminoso. E às vezes a gente fala: ai, tanto sofrimento que essa doença traz, tanto sofrimento que esse luto me traz, eu não aguento mais, eu vou desanimar diante da vida, tanto sofrimento, essa escassez que eu vivo, ou essa solidão, ou essa ingratidão. A gente reclama tanto da paisagem dos sofrimentos humanos que a gente não vê que é misericórdia divina esses sofrimentos.
que nos colocam de volta no caminho, né? Reto. Só a misericórdia divina para reger a orquestra do amor do universo. É muito interessante, né, gente? Porque há uma beleza oculta por trás das dificuldades que nos educam. Eu gosto muito quando a gente fala que os sofrimentos e as dificuldades que a gente passa na Terra são como material didático. Que a gente precisa de um material para passar de ano, né? Para estudar. Os nossos sofrimentos são como material didático. No primeiro ano é esse livrinho, essa apostila, esse desenho, essa continha. Aí no próximo ano vai ser outro material didático. Eu já vou conseguir aprender, eu acho muito bonitinho. Minha filha está aprendendo a forma geométrica. Aí às vezes ela confunde o triângulo com o círculo, né? O quadrado com o retângulo. E aí, aprendendo isso, ela vai passar para um outro nível de aprendizagem na escolinha. Porque ela já vai estar mais preparada. Assim somos nós. A gente vai mudando de nível, né? Conforme a nossa maturidade espiritual para aprender. E o sofrimento é material didático, né? Segundo o livro O Céu e o Inferno, no item O Código Penal da Vida Futura, são necessárias 3 ações para a nossa reabilitação enquanto espíritos. Primeiro, arrependimento. Me arrependi. Então vamos supor aqui, levando em consideração que a gente desencarnou e arrependeu. Eu traí, que foi o caso do pai do André Luiz, cometi adultério, estraguei meu lar, traí a confiança de uma mulher santa, devotada, me arrependi. Aí eu desencarno. Basta o arrependimento? Não. Aí a gente vai ter a fase da reparação. Ah, você arrependeu? Então vamos reencarnar com as 2 amantes como filhas? Para você educá-las, se educar esse amor, porque, gente, tudo é amor. Só que é um amor, às vezes, deseducado. É um amor, às vezes, sensual, desvirtuado. Mas tudo é amor que rege o universo. Então, Laerte, você arrependeu de ter traído com as 2 amantes? Arrependi. Retorna para a Terra com ela como filhas. Porque aí você vai ter a oportunidade de reparar o erro cometido, né? E uma terceira fase é a expiação do mal, que aí é o que a gente está vivendo nas nossas vidas, né? A expiação do mal. Então, a expiação, às vezes vem uma filha e ela se envolve com drogas, essa filha que vem na adolescência, ela não consegue, pelos vazios existenciais que ela carrega, ela não consegue se libertar do vício. Ela tem vários companheiros de forma irresponsável, engravida de todos eles, cria situações embaraçosas para a vida dela. Enfim, se prostitui. Não sabemos as coisas que podem acontecer com o espírito que não tem uma educação sensual da sexualidade. Aí o pai com essa filha espia o mal. Não necessariamente assim, tá, gente? Porque tem outras maneiras de espiar o mal. Por exemplo, ele poderia abrir uma instituição para abrigar mulheres que já cometeram aborto e que estão, ou então, pensando em aborto, em abortar, e ele vai e acolhe essas mulheres. Abrir uma instituição de caridade é uma maneira muito bacana de espiar um mal do passado, sem precisar do caos para que isso se resolva, porque a gente tem inúmero plano A, plano B, plano C. O amor é sempre uma opção. O bem é sempre uma opção, né? Então, a gente precisa, a tempo, enquanto há tempo. E eu digo isso porque, às vezes, as pessoas me falam, nossa, esse papo de espírito é muito bom, que é imortal, que aí eu tenho todo o tempo do mundo para errar, tem outra vida mesmo. Nossa, gente, com a oportunidade que nós temos hoje, com o conhecimento espiritual que nós estamos recebendo, com a família que nós estamos, com as condições financeiras exatas para as nossas necessidades espirituais que temos hoje, com os filhos que temos, com o esposo e esposa que temos, nunca mais. Muito difícil. Na mesmo ângulo, nunca mais. A gente pode voltar com um, com outro, mas nesse desenho de hoje, nunca mais.
Então a gente precisa, enquanto estamos encarnados mesmo, não é esperar desencarnar, não. Se arrepender da conduta errada que temos tido. Reparar o mal que já tivemos feito a outro. E aceitar as expiações e provas que nos encontram. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem isso muito bem descrito no capítulo 5, onde fala o bem e o mal sofrer. Que quanto maior a dor e maior a abnegação, maior a vitória do Espírito. Então nós precisamos nos agarrar à necessidade de nos iluminarmos. Não para apagar os outros. Porque tem uma questão da filosofia muito interessante, né? Que fala, olha, o meu espaço acaba onde começa o do outro. Aí sabe o que eu estou querendo fazer? Arrastar a minha cerca para o espaço do outro, para o meu espaço ficar maior. Então, peraí, deixa eu empurrar o outro para lá, para eu ter mais espaço. É uma questão filosófica isso. Não, eu tenho que viver com o que foi me dado, com o espaço que me foi me dado, com as oportunidades que me foram me dadas. E aí me auto-iluminar. Então, a paisagem do sofrimento humano, ela é educativa. A doença, o luto, a perda, a desilusão amorosa que fere a tantos, as traições que nos acometem, a ingratidão de filhos, a solidão, tantos males que a gente pode estar vivenciando hoje, elas são educativas para nós. O filho doente, educativas, nada é injusto. E aí, para finalizarmos as reflexões de hoje, eu trouxe um texto que é a psicografia de Divaldo Franco, que é do espírito Marcelo Ribeiro. Eu gosto muito das psicografias que vêm por esse espírito, né? Ele ditou, Marcelo Ribeiro, para o Divaldo Franco, chama Oração. Olha que coisa linda para finalizarmos a nossa exposição da noite. Senhor, no santuário do lar, recordando a tua sábia conduta, no abençoado reduto doméstico, nós, os discípulos imperfeitos da tua mensagem de luz, erguemo-nos para rogar em favor das nossas lutas. Ajuda-nos, Senhor, a amar, embora a aflição de que nos vemos objeto. Ensina-nos, Senhor, a servir, apesar dos desencantos que acumulamos. Oferece-nos inspiração para as nossas atividades, Senhor, mesmo frente ao cansaço ou ao desespero que nos esmagam. Doa-nos alegria, conquanto as chuvas de fel nos atormentem. Instrua-nos no serviço do bem, Senhor, mesmo com as feridas não cicatrizadas das lutas que já tivemos. Levanta-nos para prosseguir e perseverar. Não somos outros espíritos, somos os dilapidadores da paz alheia, envergando novas roupagens. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Somos os inquietadores, agora inquietados. Somos os semeadores da discórdia, colhendo cardos. Somos os pomicultores da usura, nas mãos da necessidade. Recapitulamos para aprender e recomeçamos para crescer. Ainda ontem, ouvindo a tua voz, nós desertamos do dever. E dizendo-te servir, Senhor, distendemos a impiedade e a perturbação. Hoje, porém, libertados da imprudência, levantamo-nos para a vida. Sê nossa rota, nossa luz, nosso bastão. Senhor, sustenta a nossa fragilidade e apieda-te de nós. Marcelo Ribeiro,
do livro Sol de Esperança, capítulo 8, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Uma boa noite a todos. Muita paz e muita luz.